Boa noite de novo. Bom, para começar, tenho a honra de começar a primeira mesa da Semana da Geografia, no caso sobre educação e ensino de geografia. Queria muito agradecer a Maria Fátima e a Rafael, os professores, pela generosidade. Sabemos que as agendas são complicadas, não é sempre fácil chegar até os lugares, então muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de poder estar aprendendo junto nesse momento. Então, para começar, eu vou passar a palavra à professora Maria Fátima. A gente vai organizar o tempo, né? A gente já combinou de ter um tempo para exposição, algumas reflexões e provocações iniciais, e depois ter um tempo de perguntas e um debate para que seja mais participativo. Muito obrigada. Eu ia começar, primeiramente, fora Temer. Mas eu gostaria de iniciar agradecendo a minha volta à Semana de Geografia. Eu participei da mesa de abertura da primeira Semana de Geografia e eu agradeço ao Douglas, né? Tivemos uma mesa com a professora Ana Simões sobre prática de ensino e foi um momento muito rico. Inclusive, participei de outras mesas, que naquela época ainda não estava tão envolvida e não havia correspondência com o tempo escola na educação do campo. Então, é um prazer, né? Já me sinto muito familiar, né? Nessa caminhada que os colegas da UFVJM, naquele momento era apenas a geografia, e agora nós temos outra, eu diria, um outro caminho também com a licenciatura em Educação do Campo, do qual eu tenho me envolvido mais especificamente, mais intensamente, na luta por políticas públicas para a educação do campo. Eu acho que é um desafio pensar, e eu tenho feito um exercício muito grande de pensar qual o lugar da geografia na educação do campo. Como nós, professores de geografia, devemos enfrentar a formação dos nossos docentes na educação do campo. E por que eu acho que é um desafio? Porque, historicamente, a geografia ela foi um campo disciplinar cuja relação, e já traçado na sua história, com dois campos muito bem definidos, né? Ou numa perspectiva mais ampla de uma geografia com seus vários encaminhamentos, seja na área humana, seja na área física, e o enfrentamento das questões que passam a ser dados hoje, como problematizar, a partir da geografia, os campos disciplinares e os campos, as dimensões espaciais, que não se restringem apenas à dimensão espacial já colocada historicamente como definidora do processo escolar. E é essa ação definidora do processo escolar, e a gente sabe que a geografia acompanhou esse processo, é a cidade. Então, como enfrentar a formação de professores nesse contexto? Então, eu acho que tem duas questões que eu gostaria de fazer a abordagem, que é, primeiro, pensar a educação como a essencialidade
da formação humana. Pensar a educação é pensar a formação do homem. E que homem é esse? Por isso, eu inicio com uma questão. A educação e o ensino são formas que se aproximam, mas não se definem apenas e tão somente uma na outra. Porém, ambas se complementam e constituem a essencialidade da formação do homem na sociedade moderna. Então, nesse sentido é que eu acho que é instigante problematizar o que, para muitos teóricos da educação, adjetivá-lo. Como adjetivar a educação como educação do campo? O que se a educação ela é universal, isso até me dá calor, ela é universal, como incorporar na perspectiva da formação desse homem moderno aquilo que lhe é específico. É esse o desafio que nós, na educação do campo, temos como, eu diria, como enfrentamento teórico e prático. Para construir essa argumentação, eu não estou construindo essa argumentação por um deleite ou por um devaneio, mas por uma prática. E essa prática, ela tem uma temporalidade, ela é demarcada. Nós sabemos que, se a geografia aqui, da UFV-JM, ela tem 10 anos, a educação do campo tem assumido hoje uma história muito recente. Ela inicia com o primeiro curso de licenciatura em Educação do Campo na UFMG, e com o qual eu me orgulho de ter sido protagonista dessa história. E essa história, ela não vem por conta de pensadores que vão problematizar a educação. Ela vem do campo da luta. Ela vem da base. Ela vem dos movimentos sociais. E é esse envolvimento com os movimentos sociais que catapulta todas as questões que a universidade tem a pensar a formação desses educadores. É de lá que surge essa força. Por quê? Porque, diferentemente da educação rural, e aí eu acho que todos devem saber e recordar do que significa educação rural, a educação que tem e que sempre, e que historicamente foi devotada para aqueles espaços campesinos, algo que não lhe desrespeitava, algo que apenas os instrumentalizava para, não era nem para protagonizar, mas era apenas para referenciar um saber e um conhecimento com o qual ele sequer tinha noção. E foi esse, historicamente, desde o momento da formação dos grupos escolares, da constituição do processo escolar brasileiro, que a escola rural ela tinha esse caráter. E qual era o caráter? Era um caráter completamente orientado por aqueles que tinham o poder da terra e o domínio sobre aqueles trabalhadores. Portanto, essa educação, ela não remetia às condições da vida e muito menos às práticas desses sujeitos. E é a partir desse, eu diria assim, desse envolvimento, né, e dessa negação dessas questões que chegam ao campo, que a educação do campo vem dizer e negar essa forma de escolaridade.
E não é por acaso, e por isso tem uma relação importante. É educação do campo e não no campo. Ela tem um sentido fundamental. Então, qual seria, então, a fundamentação para formar um educador do campo? Ele precisa, inicialmente, envolver na luta, na sociedade, na defesa das famílias camponesas. E, mais do que isso, é envolver no sentido de que esse sujeito que tem o direito à escola como um direito, ela seja ele o protagonista. Bom, se esse é o que centraliza a educação do campo, é como aproximar a geografia da educação do campo. Pensar a educação e a geografia deve-se partir dos saberes e práticas socioespaciais. Nesta perspectiva, as formas da geografia é fazer uma aproximação, por exemplo, entre o campo e as formas de sua estruturação e constituição espacial, tendo como elemento importante nessa mediação os saberes práticos, vividos e experienciados pelos sujeitos. Nesse momento, a realização de um diálogo entre a geografia e a educação pode ser essencial para pensarmos a significação e elaboração do pensamento geográfico quanto à formação docente crítica e reflexiva em geografia no campo. A escolha de uma prática pedagógica na geografia para as populações camponesas deverá ter como foco as questões referidas às práticas mais imediatas da vida dos sujeitos do campo, bem como os saberes práticos socioespaciais, com a perspectiva de fazer uma aproximação entre o pensamento, a ação que daí deriva, para ressignificar o ensino sobre o campo. Por que esse é um movimento importante? Porque o sujeito do campo são sujeitos de saberes. E enquanto sujeitos de saberes, eles precisam ressignificar esse envolvimento e ganhar esse envolvimento com a troca de conhecimento. Eu acho que é aí que nós ganhamos a condição. E como faremos isso? Inserindo esse sujeito como protagonista da sua história. E para isso a geografia tem condições vastíssimas para fazer. Como trabalhar a geografia cotidiana desses trabalhadores, como pensar a relação homem-natureza, como pensar como os diferentes campos são constituídos. Então, acho que, eu não sei se talvez seja trazendo a brasa para a minha sardinha, né? Mas eu fico emocionada e apaixonada ao falar da educação do campo, porque eu acho que a geografia, ela tem isso. É como se ela envolvesse tudo aquilo que é a luta por uma escola, por um povo, por dignidade. Eu acho que essa é a grande força que a geografia traz. Bom, sabemos que uma prática pedagógica, para que essa prática que envolva o protagonismo, que envolva os saberes, que dialogue saberes e conhecimento, ela precisa ser significativa. Mas significativa para quem? Para os sujeitos do campo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai envolvendo esse sujeito no sentido de pensar, compreender, para transformar o lugar em que ele está. Eu acho que Rafael, do nosso momento de formação, sabe muito bem o quanto que a geografia de 78, em Campo Grande, foi um momento de uma geografia
em que falávamos de que a geografia ela tinha que virar a página de uma geografia transformadora, né? Esse debate na geografia foi intenso nos idos de 80, 90, quando é intensificado esse debate no novo paradigma para a geografia, numa nova envolvimento que a geografia podia dar à sociedade brasileira. Bom, sobre essa aprendizagem significativa no ensino da geografia, referimos aqui àquela que se constitui para e pela prática, que ganhe significação no agir e ser, que impulsione a leitura e o entendimento das práticas e suas transformações do espaço do campo, pelos sujeitos que vivem neste espaço. Assim, constituída de práticas socioespaciais, forma os que nela vivem. Como forma educativa, estas fazem parte da formação do sujeito no mundo, por constituírem, como forma e conteúdo, a base da socialização dos processos constitutivos da sociedade contemporânea. Pensar a educação com e nestes espaços significa tê-los como espaço que educa formal e informalmente o sujeito, como nos adverte Paulo Freire. Reafirmamos que o delineamento que será aqui referido a esse raciocínio será o de fazer uma leitura a partir do que é produzido enquanto conhecimento através das lentes da geografia e os saberes práticos cotidianos, como uma aproximação com o ensino. É importante ressaltar, mesmo parecendo uma simples associação, constitui-se numa tarefa nada fácil por requerer não apenas uma reflexão sobre o campo epistemológico da geografia em si, pois exige necessariamente encontrar os nexos da relação entre a geografia enquanto campo de produção de conhecimento científico e sua efetiva relação com a educação na sua ampla acepção, bem como aquela referida ao ensino e o seu processo de aprendizagem na escola. A questão que procuro definir não pode desconsiderar as mais afeitas ao conhecimento instituído no campo da prática discursiva da ciência geográfica, desenvolvido e acumulado no âmbito da universidade, bem como as referidas ao processo constitutivo da produção do espaço, seja na cidade, seja no campo, e a produção dos saberes instituintes, vivenciados, experienciados pelos mais diferentes sujeitos envolvidos no processo educativo. Sobre esse momento momento de discussão sobre o saber, Michel Foucault, em Arqueologia do Saber, nos esclarece sobre o processo de construção. Vou pedir licença para fazer uma citação do Michel Foucault, em que ele diz o seguinte: o conjunto de elementos formados de maneira regular por uma prática discursiva e indispensável à constituição de uma ciência, apesar de se destinarem necessariamente a dar lugar, pode-se chamar saber. Porque um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva, que se encontra assim especificada. O domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou não um status científico. Assim como um saber é também um espaço em que o seu discurso, um saber é também o campo de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam, se transformam. Finalmente, um saber
se define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelos discursos. Há saberes que são independentes das ciências, mas não há saber sem uma prática discursiva definida. E toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma. Fecha aspas. Como prática discursiva, a geografia alcançou, ao longo de sua história, diferentes formas de apreensão do mundo. Como bem adverte Jean Brunes, no começo do século XX, a leitura do mundo, objeto e prática, era como localização e não como um sistema de distribuição das coisas. Moreira, 2007. Neste movimento, como ressalta Rui Moreira, uma teoria da imagem era preciso, visto que a mobilidade territorial que generalizava e transcendia a paisagem tranquila de processos pretéritos, necessariamente fazia com que uma nova teoria teria que ser pensada de forma compatível com as formas que emergia sobre o campo, abre aspas, das teorias das representações, urgindo o geógrafo criar novos meios de experiência do espaço-tempo e de percepção e atitude diante do mundo em mudança, no qual entender e intervir nos arranjos significa saber combinar o olhar teórico das ideias e o olhar técnico da Câmara, tal como no pós-guerra se dera com o surgimento do emprego da fotografia aérea. Fecha aspas, Moreira, 2007. Bom, dialogando com esses autores, o interessante reter é que, se a apropriação da prática discursiva, como, por exemplo, a da geografia, foi por muito tempo apregoada pelo discurso do Estado, como um saber estratégico, como um saber oficial, não sendo ensinada e, por vezes, como no caso da França, deixando de ser ensinada, por um momento da escolarização daquele país, é importante ressaltar, esse mesmo saber também ganha significado para além do instituído. É importante ressaltar que a significação dada aos saberes instituintes, ou os saberes, aqueles independentes das ciências, como adverte Foucault, são também importantes e tornam-se significantes para os saberes geográficos, por permitirem que nos aproximemos para compreendermos o mundo em transformação, por também tornarem-se relevantes as práticas educativas e conterem as práticas especiais que venham dialogar com o ensino. Então, acho que esse envolvimento entre a produção do conhecimento e a geografia tem muito a dizer, mas é preciso fazer esse diálogo e tornar esse envolvimento dos saberes instituintes que é produzido pelos diferentes sujeitos, sejam eles individuais e coletivos. No caso da educação do campo, esses saberes, eles passam a ter uma importância, eu diria, fundamental na defesa de uma escola, na defesa de uma educação e na defesa de um espaço de formação, de transformação das condições que historicamente foram dadas aos povos campesinos. Então, eu fiz uma pergunta. Como a geografia ganha sentido na formação do educador do campo? Eu falei que, para responder esta pergunta, parto da prática de formação, o caso da licenciatura em educação do campo. E o desafio que a geografia foi dada foi, primeiro, como pensar
a geografia para os trabalhadores do campo. Como pensar e que questões o professor de geografia ou que questões a geografia teria para esses educadores. E uma das opções que nós tivemos, não sei se essa é a melhor, mas essa foi a que avançamos em vários campos disciplinares, porque permitiu que, a partir desse olhar da geografia, o diálogo fosse possível com as diferentes áreas do conhecimento. E como fazer isso? A experiência que a UFMG teve foi de encarar o debate de que homem queremos formar. E a partir de que ponto, que contexto espacial temos para problematizar a ação desse homem que vai atuar nas escolas do campo. E foram a partir dessas questões que nós resolvemos e formatamos uma formação por área de conhecimento, uma área ciências sociais e humanas, em que inicialmente o debate era: a geografia vai ficar quem? O professor de geografia vai dar conta de formar e de ir para a sala de aula por formação por área de conhecimento? Qual seria a formação desse sujeito nas diferentes áreas em que ele estava sendo formado? Um dos pontos que nós avançamos foi, primeiro, partir de que projeto de campo nós queremos. Que homem do campo é esse? E, a partir daí, trabalhamos com perspectivas na dimensão espacial, temporal, social e filosófica da formação desse homem. Então, a centralidade da formação por área, ela veio nesse contexto. E a articulação entre esses eixos foram fundamentais para avançar naquilo que a geografia poderia contribuir nessa perspectiva. Só para avançar aqui um pouco, como nós resolvemos isso? Do movimento foi pensar temas e atividades que pudessem reunir tantos docentes, isso em termos da organização da prática. Eu falei da formação e a elaboração do pensamento, mas como realizar essa prática numa perspectiva da área de conhecimento? Esse era o grande desafio, porque a gente sabe que os campos disciplinares e que nós fomos formados na universidade, ela cria campos circunscritos em que o diálogo entre os próprios professores é pouco realizado. E o desafio da área foi colocar no mesmo espaço questões que envolviam a dimensão teórica, mas principalmente a dimensão da prática. Como realizar isso? Então, uma das formas que a gente encontrou foi colocar temas e atividades que pudessem reunir os docentes quanto os discentes em torno de uma problemática comum. Decidimos centrar nossos estudos e reflexões em temas relacionados à formação da sociedade brasileira. Então, a ideia foi partir da temática de pensar o campo, que campo é esse, que projeto é esse e que homem do campo nós queremos formar. Esse percurso foi um movimento que não poderíamos fazer senão a partir de leituras, de percursos
que grandes autores já haviam feito. E um desses autores centrais na formação das ciências, e principalmente da primeira turma, nós iniciamos com Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, problematizando do ponto de vista da perspectiva antropológica. Florestan Fernandes, A Revolução Burguesa no Brasil. E Chico de Oliveira, A Crítica da Razão Dualista. Então, a gente começou a pensar essa dimensão espacial e como pensar esse sujeito. Além de buscar construir uma prática que potencializasse a autonomia dos discentes na prática de estudo e pesquisa, a insistência no exercício de leituras orientadas que incluíam a identificação da tese central do autor e dos conceitos utilizados por ele e para elaborar sua tese. Então, a gente teve Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Chico de Oliveira. Eu quero fazer aqui um parêntese. Eu não sei se é de conhecimento, imagino que quem aqui está da educação do campo sabe a lógica da organização do curso. O curso, ele funciona em alternância de tempos e espaço. E essa alternância, ela não é apenas para organizar bonitinho o nosso calendário. Ela é uma necessidade para que, e isso já está dentro daquela perspectiva de que a escola e o processo de escolarização e a educação é um direito. Porque não fosse essa forma de organizar o curso em alternância, esses sujeitos não estariam na universidade. E essa perspectiva de organizar a educação do campo em alternância, ela vai permitir que esse envolvimento desse sujeito seja incorporado na prática pedagógica às ações desse sujeito nos diferentes campos disciplinares. É o que a gente chama das práticas contextualizadas. Então, a educação do campo, ela busca esse envolvimento de ressignificar aquilo que eu iniciei, né? Como que esse sujeito ressignifica os seus espaços? Como que ele elabora? É ele fazendo o movimento de análise entre a produção do conhecimento e sua prática no campo. Bom, acho que, para além da educação do campo, e nós, como professores da educação do campo, eu acho que aqui tem uma professora que entrou na educação do campo, esse curso, ele é um campo de luta, literalmente. Luta por uma educação para os sujeitos que historicamente foram negados aos campos, aos bancos escolares nas universidades. E ele tem como campo de perspectiva teórica uma luta por políticas públicas. Então, quem está na educação do campo, não está apenas elaborando o movimento do pensamento, inclusive para ocupar na universidade o lugar da produção do conhecimento na educação do campo. Inclusive, para dizer que a adjetivação que é dada à educação, ela é uma adjetivação que ocupa o lugar político desse sujeito, ocupando esse espaço que historicamente foi negado a eles. Então, nós, e aí eu falo isso com muita tranquilidade,
Eu me envolvi com a educação do campo em 2005. 2005 foi o primeiro curso no Brasil que foi organizado para a licenciatura do campo. A partir de 2005, em 2008, 4 universidades, e aí já havia... É interessante a gente fazer uma leitura que é também uma leitura política. A educação do campo não estaria hoje, não fosse um governo que tivesse uma orientação para ampliar os sujeitos nos espaços que é de direito nas universidades públicas. Portanto, a educação do campo surge com um governo democrático que abriu, eu não diria abriu, nós ocupamos. Não abriu, nós ocupamos como movimento dos trabalhadores rurais, como envolvimento de todas as centrais e todas as comunidades representativas dos povos do campo, quilombolas, indígenas. E é essa população, foi a força dessa população que, mobilizados com intelectuais, também envolvidos na luta por uma educação de qualidade para esses povos, que foram dados os primeiros passos para a formação de uma educação do campo. Tivemos, primeiro, o ENERA, que é o Encontro Nacional de Ensino na Reforma Agrária. Esse encontro nacional, ele deu base para as conferências. E aí as conferências é muito interessante a gente entender. 98, pré, 2004, já no governo Lula, quando se inicia em 2005 o primeiro curso de licenciatura em Educação do Campo. Em 2008, amplia-se esse curso para um modelo, aí o que vocês conhecem como PROCAMPO, que é um Programa Nacional de Ensino da Educação do Campo, ampliando como projetos pilotos para as licenciaturas 4 universidades. O FMG, o UNB, UFBA e a Universidade Federal de Sergipe. Essas 4 pilotos deram início a um programa de formação de educadores e, a partir daí, a partir do projeto Reúne, e essa universidade ela vem desse momento do projeto Reúne, né, que amplia nas universidades federais vagas para trabalhadores e cursos que a universidade não dialogava. Era o estranhamento. Quem são esses? Há um estranhamento total. Então, a ocupação e a forma de lutar por educação, por uma escola de qualidade, ela tem esse envolvimento que é político. Só para dar finalizar aqui essa informação sobre a educação do campo, hoje nós temos no Brasil 45 cursos de licenciatura em educação do campo no Brasil. Cursos que se reunirão de 2 a 4 de agosto no Seminário Nacional, do qual eu estou organizando em Belo Horizonte, para discutir o futuro, um futuro que é incerto. Então, veja o ganho de 10 anos de ampliação, hoje, com 6.000 formandos em licenciatura no Brasil, e nós, hoje, em agosto, daqui a uma semana, nós vamos fazer essa discussão de qual o futuro que esses cursos têm. Então, o envolvimento, a luta por educação, ela e especialmente para a educação do campo, ela é uma luta cotidiana. Mas eu queria só para finalizar, já sei que meu tempo é extremamente, já ultrapassei, mas eu gostaria de finalizar
ressaltar que, para ser educador do campo, é preciso ser um educador do povo brasileiro, que vive no campo em suas diferentes identidades. E, portanto, como nos adverte Roseli Caldart, é preciso, primeiro, reconhecer a existência do campo, ver sua realidade histórica, ver os seus sujeitos. 2, ver a educação como ação para o desenvolvimento humano e a formação de sujeitos. 3, compreender e trabalhar matrizes da formação dos sujeitos do campo. 4, participar das lutas sociais do povo brasileiro do campo. Lutar por políticas públicas que afirmem o direito do povo do campo à educação. Provocar o debate sobre a educação entre os diversos sujeitos do campo. Aprender e ajudar no cultivo da pedagogia do cuidado com a terra. Aprender dos movimentos sociais que formam os novos sujeitos sociais do campo. Ocupar-se da escola do campo como lugar de formação dos sujeitos. Deixar-se educar pelos sujeitos do campo e pelo processo de sua formação. Acho que a gente tem um decálogo aí bastante intenso, como é a educação do campo. É de luta, é de envolvimento, diria que é de muito, de paixão também. Dizia alguns colegas na universidade, da minha universidade, e que nós não éramos professores, nós éramos militantes. E aí hoje nos veem como professores que lutam por um país melhor. E é pelo campo que nós defendemos esses sujeitos no espaço que historicamente foi negado. Obrigada.